Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, dentro e fora da igreja, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, iniciamos há pouco essa caminhada quaresmal que nos prepara para a celebração da Páscoa do Senhor. É um êxodo, êxodo, saída de nós mesmos. Nós somos convidados a contemplar o Cristo, que também se retira por 40 dias antes de iniciar o seu ministério público, depois de ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus faz também o seu retiro, onde ele vai procurar o discernimento de como o Pai quer que ele desempenhe a sua missão que ele recebeu no batismo, a investidura que ele recebeu no batismo. O Espírito levou Jesus para o deserto. O Espírito deve levar a todos nós, discípulos e missionários de Jesus, para o deserto quaresmal, para um tempo de oração, de intimidade com Deus, em que nós colocamos o Evangelho no centro de nossa vida. Há um tempo de purificação, de penitência, de conversão, de desapego e de libertação dos nossos vícios e afeições desordenadas. Um tempo de arrependimento, de revisão de vida, um tempo de vivência da caridade fraterna, coisas que nós devemos fazer em todos os tempos, mas este é um tempo de graça especial. O Espírito levou Jesus. Deixemos que o Espírito também nos conduza nessa quaresma. E ele ficou no deserto durante 40 dias. Deserto e 40 dias. São duas expressões que evocam o passado do povo eleito de Deus, a história da salvação. Por 40 anos, o povo de Israel vagou pelo deserto entre a saída da opressão no Egito e a entrada na terra prometida. Por 40 dias, Moisés no Sinai aguardou a manifestação do Senhor para a aliança com a lei que lhe foi dada e que ele transmite ao povo. 40 dias e 40 noites caminhou o profeta Elias zeloso pela aliança, fugindo da perseguição de Jezabel até o monte Horebe para aguardar a manifestação do Senhor, que não estava no terremoto, nem no fogo, na tempestade, mas estava na brisa suave. 40 dias, o tempo também do dilúvio. Esse número é um número simbólico. 40 dias Jesus então se recolhe. Quaresma, 40 dias, se nós começarmos a contar da quarta-feira de cinzas e descontarmos os domingos. A rigor, se nós pegássemos do domingo e chegarmos até o tríduo pascal, nós teremos os 40 dias. Mas desde a Idade Média nós antecipamos para a quarta-feira de cinzas, uma vez que os domingos não são propriamente dias de penitência, né? Então começou-se desde a quarta-feira. Aí inventou-se logo o carnaval para despedir do tempo antes da penitência. 40 dias então, em que nós somos chamados a intensificar o nosso contato com Deus. Vejam como esses 40 dias, e o deserto também evocam então a trajetória do povo de Israel. É um novo êxodo, é um novo começo. Podemos pensar também quando Deus cria o ser humano, no livro do Gênesis, naquelas páginas belíssimas, que não são evidentemente uma descrição científica ou histórica, mas são a verdade da história, o sentido. Nós vemos que Deus coloca o ser humano num jardim. O ser humano vive na harmonia com Deus, com a criação, consigo mesmo. Mas pelo pecado, nós
perturbamos as relações com Deus, com os irmãos e com a criação. E nós nos encontramos num deserto. Jesus está agora nesse deserto. Ele veio ao nosso encontro, Ele nos resgata a partir do deserto. E aí, foi tentado por Satanás. Satanás é o adversário, é o inimigo do gênero humano, é aquele que se opõe ao reino de Deus e àqueles que querem caminhar na direção do reino de Deus. Deserto é o lugar da provação, mas deserto é o lugar da experiência do encontro com Deus, porque o povo foi provado no deserto. Só quem é tentado pode também crescer. Há uma distinção entre tentação e pecado. Tentados todos somos. A tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação, é consentir, é se deixar seduzir pela voz do sedutor que nos engana e nos afasta de Deus e do seu reino. Jesus tentado nos mostra que é possível vencer a tentação com a graça de Deus, não com a nossa força. Mas Jesus vive nesse deserto entre os animais selvagens, mostrando que Ele está recobrando que a harmonia. E os anjos o serviam. No deserto da Quaresma também, quando a gente para rezar, quem entra no movimento de conversão, encontra as duas coisas, viu? Os animais selvagens e os anjos. Estão aqui, ó, dentro de cada um de nós. Aqui e aqui. Dentro de nós estão as feras e estão também os anjos. As feras que nos assustam, que nos amedrontam, os nossos demônios interiores. Quando a gente faz silêncio, vem a voz do sedutor, a voz do mal, e vem a voz também do bom espírito. É preciso que a gente esteja justamente nesse clima de oração, de escuta da palavra, para enfrentar o mal sem medo, não com presunção, não confiando nas nossas forças, porque senão nós somos derrubados, mas confiando na graça de Deus que é mais forte. E aí então nós vamos com a força de Deus encarar os nossos demônios e vencer o mal pela graça de Deus, afastando aquilo que nos frustra, que nos amedronta, que nos escraviza, que nos engana, que nos ilude. É preciso enfrentar tudo isso com a graça de Deus para nos libertar. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Versículo 15, são as primeiras palavras de Jesus no Evangelho segundo São Marcos. O tempo se completou. Significa tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento agora encontra a sua realização. Chegou o esperado, o prometido. O reino de Deus está próximo. Não é uma proximidade assim cronológica, no sentido, daqui a 1 hora, amanhã. Não é isso. Próximo significa o alcance. Está ofertado, está oferecido. É preciso abraçar esse reino. Para isso, convertei-vos e crede no Evangelho. São poucas palavras aqui do Evangelho de hoje, mas muito densas. Convertei-vos, no grego metanoia. Meta é reorientar, né? É outra direção. Noia é mente. Metanoia, uma tradução assim do grego, literal, pé da letra no português, do grego para o português ao pé da letra. Significa revolução mental. Porque noia é mente. Metanoia, mudança da mente, é uma mudança completa, é uma revolução mental. Tempo da Quaresma é tempo da gente não se deixar levar pelos nossos instintos egoístas, pelo nosso ego inflado, mas nos colocarmos numa atitude de escuta, de acolhida,
do Senhor, do seu Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Colocar, como eu disse, o Evangelho no centro da vida. Não são os nossos critérios, os nossos pré-conceitos, as nossas projeções que devem prevalecer, mas a escuta, a abertura, a acolhida, fraternidade e diálogo. Abertura para Deus. Não tem movimento de conversão, porque é uma grande tentação a gente pensar que são os outros que têm que se converter e que eu não tenho que me converter. É um equívoco. Todos nós precisamos de conversão. Senão não entramos no reino. O reino está ao alcance, mas para entrar no reino é conversão, mudança de mentalidade, é se deixar ser pego pelo Senhor, revirado pelo Senhor. O que Jesus foi fazer nesse deserto? Qual foi a tentação de Jesus? Marcos não conta, assim como Mateus e Lucas, que explicitam 3 tentações, que são a imagem de todas as tentações. Mas o conjunto do Evangelho de Marcos apresenta assim. Qual é a tentação que vai estar presente na vida de Jesus, não só nesses 40 dias, mas ao longo de toda a sua vida? É desempenhar a sua missão, não pelo caminho do serviço, do esvaziamento, que vai levá-lo até a morte e morte de cruz, mas através de um caminho mais, vamos dizer assim, entre aspas, eficiente. É uma tentação. Não é uma coisa ruim, porque o tentador não aparece só com uma proposta flagrantemente ruim. Para aqueles que estão mais adiantados, ele aparece mais sutil. Então, é claro, para Jesus não dava para aparecer dessa forma, né? Não é só propondo uma coisa grosseira, mas é propondo que ele desempenhe a sua missão de uma maneira eficaz, estrondosa, de sucesso, de prestígio, de poder, de conquista. E Jesus vai ser tentado, e Jesus vence essa tentação. Só para fazer alusão a alguns momentos da vida de Jesus que mostram que essa tentação estava presente, muito rapidamente, não vou comentar todos os trechos. Por exemplo, o que nós vimos há poucos dias, os fariseus, diante das atitudes de Jesus, dos sinais que ele realizava, inclusive depois da multiplicação dos pães, em Marcos, a segunda, chegaram para ele e pediram o quê? Dá-nos um sinal do céu. Eles tinham acabado de presenciar a multiplicação dos pães, a repartição dos pães abençoados. Dá-nos um sinal do céu. Eles queriam um sinal espetacular. E é claro, não ia acontecer, e com isso queriam desmoralizar Jesus, né? Jesus ficou triste e disse: essa geração má pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado. Nos outros evangelistas nós sabemos qual é o sinal que Jesus disse que seria dado. O de Jonas, que 3 dias ficou no ventre da baleia, é o sinal da sua paixão, morte e ressurreição. Não tem outro sinal. Então, uma tentação. Uma outra tentação está na boca de Pedro. Logo depois que Jesus fez, por exemplo, o primeiro anúncio da paixão, Pedro chama Jesus à parte e fala: não, Senhor, isso não vai te acontecer nunca. Para de falar nisso, de sofrimento, de rejeição. E Jesus então se volta com severidade para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Chama ele de Satanás. Está vendo que é a tentação? Afasta de mim, Satanás, porque não tens os pensamentos de Deus, mas dos homens. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la. Jesus vence a tentação na sua vida. Era a tentação de não abraçar a cruz, não o caminho do serviço. E para finalizar, porque tem outras, mas para finalizar, quer ver uma tentação fortíssima? Quando Jesus está crucificado, os seus adversários ali na sua frente diziam, o provocaram: desce da cruz para que creiamos. Tentação terrível, fortíssima. Jesus podia fazer isso. Ele podia descer da cruz. Além de ele ficar livre do sofrimento, ele podia dar uma grande demonstração de poder. Mas ele vence essa tentação. Ele sabe que eles não iam acreditar. Eles teriam no máximo medo, né?
Ele vai até o fim na entrega, porque o sinal é este sinal. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por aqueles que amam. Jesus provou para sempre que Deus é amor. Isso ninguém pode tirar dele. Quando Jesus morre, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o centurião vai se curvar e vai dizer: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Estão vendo? Porque ele foi até o fim no caminho do serviço. Nós precisamos descobrir quais são as tentações da vida de cada um de nós. Aí vai ser no nosso itinerário quaresmal, no nosso retiro. Muitos estão até fazendo o retiro quaresmal na perspectiva inaciana. Mas todos somos convidados. É o grande retiro do povo, a quaresma e a Semana Santa. Cada um de nós tem que examinar-se a si mesmo. Quais são as tentações que povoam a minha vida? Onde estão realmente os meus valores? O meu tempo, a minha saúde, os meus dons? Estou aberto a Deus? Eu estou aberto a uma pessoa que realmente quer acolher o outro, os outros, e o outro com maiúscula, que é Deus? Ou eu estou só me protegendo, num mundo fechado, cheio de egoísmo, cheio de muros, só no meu grupinho, só com meus preconceitos, com minhas ideias? São duas posturas diferentes. Uma de abertura humilde e de serviço, de entrega. Outra de defesa, encastelados nos muros. Cristo é nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Ele derrubou o muro da separação. Na primeira leitura de hoje, nós vemos a primeira aliança que Deus faz no tempo de Noé. Muito bonito isso aqui. Passo rapidamente só por essa passagem, porque ela vai nos ajudar a refletir sobre o batismo. A igreja, nesse tempo quaresmal, prepara as pessoas, os catecúmenos. Ontem apresentamos aqui 2 catecúmenos adultos que receberão o batismo no tempo pascal, que se juntarão a outros 5 que já estão no processo. Hoje pela manhã, lá em Posses, apresentamos os crismandos, que estão também na dinâmica. Enfim, é tempo de preparação para a recepção dos sacramentos da iniciação cristã. O episódio de Noé, que está na primeira leitura e também aparece na segunda leitura, porque Pedro faz referência à arca, mostra justamente esse desejo de Deus de renovar todas as coisas. Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Vejam que a primeira aliança, ela é com o ser humano, mas não é só com o ser humano, não. Ela é com os animais também. Ela é com a criação inteira. A última missa que eu celebrei agora, antes de vir aqui, foi na zona rural. Lá os animais costumam ir à missa também. Tinha vários, além dos animais racionais que somos nós. Tinha vários. Mas a natureza está mais próxima, né? A aliança é com os animais também, com toda a criação. Vejam que Deus valoriza toda a criação. Estão vendo que não é só o Papa Francisco com a Laudato Si, nós estamos no ano da Laudato Si, publicada em 2015, inspirada em São Francisco de Assis, o Cântico das Criaturas, que fala da importância da criação como epifania, manifestação de Deus. Nós somos cuidadores da criação. Então aqui nós vemos que Deus faz essa aliança com Noé e com os animais, né? Estabeleço convosco a minha aliança, nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus diz: esse sinal da aliança que coloco entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. É tão bonito, né? Quando vem essa chuva e é de dia ainda e o sol aparece. Quantas vezes nós vimos o arco-íris? Então essa imagem do arco-íris, nós precisamos de reaprender a contemplar a natureza, né? Assim como outro dia teve uma lua aí maravilhosa, nós precisamos de ver a natureza que Deus fez e louvar a Deus. O arco-íris como sinal. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá o meu arco nas nuvens, então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. Está vendo? É o ser humano e todas as espécies. Paro por aqui, por causa do tempo. O salmo que foi aqui respondido, cantado tão belamente, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Não sei se ficamos só na melodia, mas as palavras falam de um Deus de ternura. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura.
vossa compaixão são eternas. Lembrai-vos de mim, porque sois misericórdia. Sois bondade sem limites, ó Senhor. Estão vendo que é um salmo que canta a bondade de Deus. O Senhor é piedade e retidão. Reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Estão vendo que é isso que é quaresma? É um itinerário onde nós estamos cercados pelo carinho de Deus. Quaresma não é tempo de tristeza. É tempo de recolhimento, sim, de seriedade. Mas nós somos abraçados pelo amor misericordioso de Deus para sermos transformados. Na segunda leitura, Pedro lembra então que isso tudo nós obtemos pelo batismo, fazendo uma referência justamente ao mistério pascal do Cristo. Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito, e no Espírito ele foi à mansão dos mortos, ao Sheol dos judeus, ao Hades dos gregos, não é? Para pregar àqueles que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, nos dias em que Noé construía a arca, e aí ele vai fazer a comparação, Pedro, com a arca. Nesta arca, algumas pessoas se salvaram e foram salvas no meio das águas, águas que evocam o batismo. A arca corresponde ao batismo, está dizendo Pedro aqui, por isso a igreja celebra nesse tempo especialmente o batismo, que hoje é a vossa salvação. O batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em vista da ressurreição do Cristo. Agradeçamos ao Senhor, porque o batismo fez de nós um povo sacerdotal, servidor e profético. Aproveitemos esse tempo quaresmal e na companhia de Jesus, façamos o nosso êxodo para celebrarmos a alegria da Páscoa, renovando nossos compromissos batismais, e sendo neste mundo embaixadores da misericórdia. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Cristo é nossa paz.